Boa noite, pessoal. Estamos aqui para gravar nosso primeiro vídeo de Antropologia. Antropologia e Cultura para o curso de Engenharia da Produção da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais de Igaraçu. Bem, estamos passando por um momento difícil em que requer a nossa permanência em casa por conta das questões envolvendo essa pandemia do coronavírus. Pensando nisso, eu estou vindo aqui gravar nosso primeiro vídeo com aulas da nossa disciplina. Estarei colocando esse vídeo na nossa plataforma, a Google Classroom, onde terá semanalmente novos vídeos, materiais, em que nós estaremos acompanhando enquanto estivermos passando por esse grave problema. Esperamos que isso passe da forma mais breve e tranquila possível, sem nos atingir. E nós estamos aqui exatamente pensando em complementar as aulas e substituir temporariamente as aulas presenciais, que não estão sendo possíveis de ser realizadas, para que nós possamos ter a garantia do nosso conhecimento e dos nossos estudos. Pois bem, vamos lá. Nós temos estudado bastante o que é antropologia, quais são os principais pensadores da antropologia, o conceito de antropologia, que vem do grego anthropos, homem, logia, logos, razão, ou seja, o conhecimento racional, o conhecimento científico que estuda a cultura, o comportamento, as questões referentes à produção do homem na sociedade. E também estamos agora estudando alguns conceitos, como por exemplo, além do conceito de cultura, temos as tipologias de cultura, como cultura material, cultura imaterial, cultura popular, cultura erudita e cultura de massa. Esse conteúdo está presente lá na plataforma Google Classroom, onde nós colocamos uma série de materiais, inclusive aulas em PowerPoint, que você pode acompanhar. Não esqueça também de acompanhar as aulas da nossa plataforma Saga. Lá está presente alguns textos importantes que contêm esses conceitos antropológicos que são fundamentais para entender a cultura. Hoje eu quero trazer aqui para vocês, de maneira breve, didática e sucinta, o conceito de etnocentrismo e relativismo cultural. São dois conceitos importantíssimos para o ofício do antropólogo, ou seja, para a ação, para a atividade profissional do antropólogo e que também nós conhecemos na prática cotidiana, na vida social nossa, dentro do mundo em que nós vivemos. O que seria o etnocentrismo? A palavra etnocentrismo, o prefixo etno, vem de etnia, vem de grupos culturais, grupos étnicos socioculturais. Centrismo vem de centro. Portanto, etnocentrismo diz respeito à cultura como centro. Mas o que seria essa cultura como centro? Partindo do pressuposto de que existem grupos ou sociedades em que entendem que sua cultura é a cultura central, temos então o fato de que um grupo, quando ele percebe que ele é o grupo cuja sua cultura é a cultura verdadeira, a cultura pura, digamos que a cultura superior, e ele entende que todos os grupos em volta, ou seja, fora desse centro, nas margens desse centro, são culturas inferiores, culturas impuras, culturas inverdadeiras. Isso é a base para o preconceito, que é a formulação de ideias preconcebidas mesmo antes de conhecer uma cultura. Então, o etnocentrismo é aquela forma de olhar para a cultura do outro e enxergá-la como uma cultura inferior, como uma cultura menor. Portanto, ela parte do estranhamento e desvala no preconceito, na discriminação. Aí nós temos exemplos como a discriminação cultural, o preconceito, a xenofobia, a homofobia e outras formas de preconceito. Mas então, o que seria o relativismo cultural? O relativismo cultural é o oposto do etnocentrismo. É um conceito que não vem da antropologia, ele vem lá da filosofia grega, mas ele é trazido para a antropologia através de um pensador muito importante, que é o antropólogo norte-americano Franz Boas, considerado o pai da antropologia americana. E o que fazia, e o que dizia o Franz Boas? Primeiro, para Franz Boas, ele
discorda completamente da ideia de comparações culturais, uma vez que não existe, segundo ele, uma cultura superior e uma cultura inferior. Não existe uma cultura mais evoluída e uma cultura atrasada, uma cultura verdadeira e uma cultura, digamos que, inverdadeira. Para ele, toda cultura ela tem ritmos diferentes e ela atende às necessidades, às demandas de cada grupo cultural dentro do contexto de vida. Por exemplo, para o homem das áreas urbanas, do capitalismo, do mundo industrial, ele requer um trabalho fora de casa, ele requer um trabalho geralmente com uma carteira assinada, trabalhando numa indústria, trabalhando, digamos, de uma forma a produzir riqueza. Para um homem de uma sociedade mais tradicional, como populações indígenas, por exemplo, a demanda de vida dele, ele vai sair para caçar, para pescar, coletar, e isso atende às suas necessidades. Portanto, ele não precisa ter um tipo de vida diferente. Aquilo já é suficiente para ele. É uma particularidade daquela cultura. Pensando assim, não há entre essas duas culturas uma superior e uma inferior, uma avançada e outra atrasada. Cada cultura tem sua especificidade, sua particularidade. E esse fenômeno é muito importante para a gente poder compreender, respeitar a cultura do outro. E o relativismo cultural é que, para que eu possa entender aquela cultura, eu preciso fazer parte dela. Já estudamos o conceito de etnografia, trazida para nós pelo antropólogo polonês Malinowski. A etnografia é entrar na cultura para fazer parte dela e melhor compreender. E aí o Franz Boas acrescenta o seguinte, com o conceito de relativismo cultural, que é entrar na cultura, olhar, observar, vivenciar e entender a cultura a partir da lógica cultural do nativo, ou seja, entendendo a cultura por meio do olhar de quem faz aquela cultura. Para eu, enquanto antropólogo ou enquanto interessado em estudar a cultura e a diversidade cultural, eu preciso tirar de mim temporariamente, fazer um exercício no sentido de tirar de mim meus preconceitos, meus valores, minha visão, minhas convicções e me colocar na perspectiva de entender a cultura a partir da ótica daquela pessoa. Me colocar no lugar dela é esse exercício da empatia, de me colocar no lugar do outro. Na medida em que eu me coloco no lugar do outro, eu tenho mais capacidade para entender aquela cultura sem visualizá-la como uma cultura inferior, como uma cultura menor. A partir dessa perspectiva, toda cultura ela é relativa, toda cultura tem seu valor, tem suas particularidades. E isso é fundamental para a gente construir um mundo dialógico, um mundo em que as pessoas se conheçam, para eu entender, para eu poder respeitar a cultura do outro, é necessário eu compreendê-la, conhecê-la. A antropologia nos permite interpretar as diversidades culturais e na medida em que eu interpreto as culturas, eu posso respeitá-las. E esse respeito é primordial para vivermos em sociedade, respeitando o outro e suas culturas, respeitando as diversas formas de compreensão, de visão, de formas de vida nesse mundo tão complexo e tão dinâmico, não é? Então fica aí esse grande legado deste grande antropólogo que é o Franz Boas. Ele coloca o conceito do etnocentrismo como um conceito a não ser seguido, um conceito a ser desconstruído, um conceito danoso para as relações culturais, embora é comum do ser humano esse estranhamento para a cultura do outro, mas ele traz um outro conceito muito importante, que é o conceito de relativismo. Precisamos relativizar momentaneamente as nossas convicções para entender aquela cultura. Quer ver um outro exemplo para a gente finalizar? Quantas vezes você pensa que uma cultura tem um medo, tem um receio, tem uma certa fobia a algum grupo cultural, mas nunca fui, não sei como é que é, simplesmente ouvi falar e não gosto. E na medida que você se aproxima, que você conhece, você começa a repensar certas convicções. Ou seja, você conheceu a cultura por dentro, você viu a sua importância. Toda cultura tem sua importância, toda cultura merece ser respeitada. E aí, para finalizar, eu vou deixar uma atividade para vocês. E lembrando que todas as atividades que eu vou passar na plataforma no dia de hoje, na noite de hoje,
eu estarei pedindo para que vocês respondam na próxima aula. Me entregar isso aí tudo prontinho já na aula da semana que vem. Mas a atividade é o seguinte: será que existe etnocentrismo dentro das empresas, dentro das organizações, nesse mundo contemporâneo, capitalista, sociedades industriais, em que requer cada vez mais competitividade, produção? Eu pergunto a vocês, há etnocentrismo nas empresas? Onde você trabalha? Nas suas instituições, há etnocentrismo? Vamos refletir, vamos tentar aplicar esse conceito da antropologia na nossa realidade sociocultural, no nosso mercado de trabalho, por exemplo, e dar exemplos. Então eu vou pedir para que vocês façam um breve resumo reflexivo sobre essa temática, aplicando, trazendo esse conceito da antropologia clássica para os dias de hoje, para o nosso cotidiano, para a realidade que nós conhecemos, e dar exemplos onde, como aparece etnocentrismo nas nossas empresas. E o melhor, qual a forma de combater, de enfrentar os preconceitos, para que tenhamos um mundo cada vez mais, possivelmente, harmonioso, e que as pessoas possam respeitar mutuamente aos outros e as suas culturas, dentro da perspectiva de que o mundo ele é complexo, dinâmico, e existem culturas amplamente diversificadas. Tá ok, pessoal? Fica aí registrada essa aula de hoje. Agradeço a atenção de todos vocês. Nós não temos uma estrutura voltada para montar aulas, é uma coisa pontual, emergencial, diante da necessidade que estamos vivendo. Repito, desejamos que isso passe da forma mais breve e tranquila possível. Estarei disponível pelo WhatsApp, pelo Instagram, na minha conta do YouTube, vocês podem acessar, comentar, e também ficarei à disposição permanentemente para que a gente possa sanar essa ausência de aulas. Porém, eu peço que vocês concentrem maior participação no período em que nós estaríamos tendo aula presencial. Feito isso, eu agradeço imensamente a participação e a atenção de vocês. Estou disponível para tirar dúvidas. Ninguém, absolutamente ninguém vai sair deste vídeo com dúvidas. Caso fique com dúvidas, pega o celular, entre em contato comigo. Vamos manter esse diálogo para que todo mundo aprenda direitinho esse nosso conteúdo, tá certo, pessoal? Desejo a todos uma ótima semana, bons estudos, mãos à obra. Valeu!